Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Esse é o último episódio do curso de Roteiro Grátis. E hoje a gente vai falar sobre uma questão que me perguntaram bastante durante todo o curso. Qual a diferença de escrever para cinema e para televisão? Aguarde que tem bastante diferença. Bom, pessoal, o tema desse programa surgiu exatamente da dúvida que vocês apresentaram para a gente ao longo do curso. Existe diferença entre cinema e televisão no aspecto do roteiro? Bom, se a gente for pensar na parte técnica, né, cabeçada, indicação das cenas de dia, noite, interna, externa, os diálogos, não há tanta diferença assim, tá? Há talvez uma adaptação para cada estúdio, para cada emissora, numa formatação de roteiro. Mas esses termos técnicos são realmente iguais. Agora, se a gente for analisar a estrutura narrativa da série, né, do produto, ou a curva dramática dos personagens, aí é completamente diferente. E por que existe essa diferença? Bom, por causa das características de cada veículo. Cinema tem suas características e televisão também. Nós vamos falar um pouquinho das duas para você começar a identificar quais são as diferenças para escrever para cinema e para televisão. No cinema, nós pagamos o ingresso e durante as 2 horas de projeção do filme, nós estamos totalmente concentrados na história. Podemos acompanhar todas as indicações do roteirista ou da direção, nas ações dos personagens, no conflito e na resolução deste conflito. A história é marcada pelos 3 atos da estrutura narrativa no cinema, ou seja, algo acontece, algo deve ser feito e tudo se resolve. Na televisão, isso é completamente diferente. Isso se deve ao modelo de negócio das emissoras de TV. Mas o que é um modelo de negócio? Modelo de negócio é o modo como uma empresa se torna sustentável ou obtém lucro. No caso da televisão, é pela comercialização dos intervalos entre cada programa ou entre cada bloco de programa. Toda emissora de televisão possui uma grade de programação. Dentro dela, em um dia específico, em um horário específico, a série será apresentada para uma audiência. É esta audiência que interessa aos anunciantes. Para que eles possam mostrar os seus produtos para essa audiência, a televisão cobra um preço, um valor, pelo comercial. Então, quanto maior a audiência, maior o valor do intervalo comercial. Isso afeta o modo como eu tenho que escrever a série? Completamente, pessoal. Se no cinema, vocês lembram no vídeo, vocês podem até recuperar a curva narrativa da história, se dá num arco crescente, né, com os pontos de virada. Na televisão, se eu tenho intervalos comerciais, entre a série, eu não posso correr o risco da audiência começar a sair durante as cenas. Então, uma série ela nunca tem um arco igual ao do cinema. Em vez dela ser um arco crescente, ela é em ganchos. Exatamente porque cada intervalo eu vou levantar um suspense para que a audiência continue assistindo, para que ela possa continuar ao longo até o final da série. Geralmente, uma série de comédia, por exemplo, que tem 30 minutos, ele é apresentado em 3 blocos. Então, você tem 3 blocos, ou seja, 2 intervalos comerciais dentro da série. Então, entre um intervalo e outro, você tem que ter um gancho para que a pessoa continue ali interessada e continue naquele canal assistindo a série. Em algumas as séries mais dramáticas ou mais bem elaboradas, como Game of Thrones, por exemplo, que um episódio durava 40 minutos, 45 minutos, você tem 4, 5 blocos. Então, olha como é que você vai ter que fazer vários ganchos ao longo da série, daquele capítulo, daquele episódio, para prender a atenção das pessoas. Uma outra questão muito importante, a curva dramática do personagem. Se no cinema nós podemos experimentar uma transformação do personagem dentro da famosa jornada do herói, ou qualquer outro estereótipo que a gente já também citou aqui, na televisão isso não acontece. Por quê? Porque como a série, pessoal, ela é semanal, e algumas pessoas assistem um episódio, não assistem outro, vocês podem perceber que dificilmente um personagem de televisão ele sofre uma mudança muito drástica no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu figurino, ao longo de toda a série. Série que duraram dos 10, 20 anos, os personagens são os mesmos, exatamente para que criem uma identificação e as pessoas, independente do dia, vocês perderam um ou outro episódio, eles reconheçam aquele personagem e possam continuar assistindo ou fazer a ligação direta com a história e entender, não ficar perdido no meio da série ou achando que é uma nova série ou que é um novo personagem.
Então, a curva dramática do personagem de uma série de televisão, na verdade, está mais ligado às situações que ele enfrenta, ao aprendizado que ele tem. No cinema, o personagem, quando ele enfrenta um conflito, ele sempre aprende alguma coisa. Sempre tem uma moral da história. Já falei isso com vocês no outro vídeo. Mas na televisão, não. É, na verdade, a essência daquele personagem enfrentando uma nova situação. Aliás, as séries vêm exatamente desse termo. É uma comédia de situação. Ou seja, quando começaram lá nos anos 60, 50, 60, as séries chamavam sitcoms, que eram situações de comédia, traduzindo literalmente, bem livremente para o português. São comédias de situação. Cada semana, aquele personagem enfrentar uma situação diferente e a gente ia rir daquele episódio. Por isso que ele não podia mudar muito de característica dramática, porque senão a gente deixaria de gostar da série. Por exemplo, o Caco Antibes poderia ter diferença entre eles ao longo do tempo do Sai de Baixo? Dificilmente a gente gostaria de ver o Caco fazendo uma outra coisa, ou deixando de ser o Caco. A gente assistia a série exatamente por causa dele, por causa do Tom Cavalcante e de todos os outros personagens da série. E você sabia que ele não ia mudar. A gente sabia que cada episódio seria ali uma situação diferente, uma engraçada que eles enfrentariam, e a gente ia morrer de rir daquilo. Nas séries dramáticas também é a mesma coisa. Dificilmente um personagem muda a sua estrutura, a sua dramática ao longo da série. É claro que ele vai enfrentar situações, ele vai, pode até se transformar um pouco, mas nunca vai ser um aprendizado para ele, para que a gente possa nos espelhar através do que ele experimentou e também aprender. Na verdade, é como a gente enfrentaria aquela situação. Talvez como ele enfrentou, ou talvez como não. É aí que você vai ficar nesse jogo aí com a série, tentando se ver no personagem. Como exemplo, eu peguei um material na internet aqui da série Big Bang Theory, para vocês verem como é que como houve pouquíssimas mudanças entre um personagem e outro. Olha a Penny na primeira temporada e ela na 12ª temporada. Aqui a única diferença é o cabelo, mas ela não recebeu nenhum outro adereço de figurino, nenhuma outra mudança drástica, não só no visual dela, como também na parte da característica da personalidade dela. Inclusive, muitos atores, quando assinam um contrato para uma série de 2 ou 3 temporadas, eles têm uma cláusula no contrato que eles impedem que eles façam mudanças muito drásticas no corpo. Né? Ou seja, ele é proibido de engordar, ou ele é proibido de emagrecer muito, ele não pode cortar o cabelo, a não ser com autorização, não pode deixar a barba crescer, ele não pode fazer nenhuma alteração drástica, sem autorização dos estúdios. Porque tudo aquilo foi pensado para ele, figurino, né, maquiagem, e além disso, essa identificação que eu estou falando, que as pessoas têm que ter logo de cara para reconhecer o personagem. O Leonard, por exemplo, não mudou nada, né? O corpo é quase o mesmo. Tudo bem que a pessoa muda um pouco a aparência, porque são 12 anos, né? São 12 temporadas. Então, realmente, a pessoa vai ficando mais velha, não tem como mudar tanto isso, segurar essa mudança. Mas, do personagem em si, não há mudança nenhuma. A Bernadette, por exemplo, não mudou nada, né? Ela é a mesma personagem. O Howard também não mudou nada. Simplesmente a gente vê que a expressão está um pouco mais velha, mas em nenhum momento a questão dos trejeitos do personagem, o figurino, não mudou nada. A Amy também, menos ainda, né? A Amy, ela aparece na 4ª temporada e até a 12ª é a mesma pessoa, os mesmos figurinos, o mesmo jeito de falar, o mesmo, tudo igual. O Sheldon, que era um dos personagens principais, menos ainda. A gente consegue ver um pouquinho, né, da maturidade dele, né, porque o Sheldon, quando fazia a série, já tinha mais de 30 anos, ele terminou, então, a série com quase 40, mais de 40 anos, então, realmente, a pessoa muda, né, mas se mudou muito pouco. Um outro exemplo que eu estou para vocês é exatamente o Game of Thrones, que aí a gente vai conseguir ver muito claramente essa questão da mudança dos personagens, principalmente da questão do figurino, né? Que você vai ver que pouquíssimas coisas mudou, a não ser o figurino de alguns personagens e uma personagem específica, que é a Cersei. A Emilia Clarke, por exemplo, na primeira temporada e na segunda, ela teve uma adequação ao estilo, a posição dela dentro da série, que aí agora ela passou a ser, né, a mulher do dragão, então ela tinha dragões, então ela tinha já um ar de rainha, de princesa, então é claro que ela mudaria.
mas a essência dela continua a mesma, né? O Jon Snow não mudou nada, não mudou nem a roupa, né? Essa cena, a cena do primeiro episódio, que ele está com esse casaco de pele, ele termina também com ele. E também, gente, está muito ligado ao merchandising. Para quê? Para vender boneco. Né? Então, as crianças, quando elas querem comprar o boneco lá do Jon Snow, tem que ser a roupa que ele usa no seriado. Então, ele também muda muito pouco durante o figurino, ao longo da série, para que as crianças também, para o merchandising poder comercializar boneco, capa de revista, de caderno, caneca, e tudo que se vende aí que você está acostumado a ver. A área, aqui tem uma questão importante. Como ela começou na série muito pequenininha, ela tinha 10 anos, eu acho, né, alguma coisa assim, lógico que ela cresceu e desenvolveu muito durante a cena, do aspecto físico. Então, houve uma mudança, mas aí tem uma questão importante, porque ela foi desenvolvendo a personalidade dela ao longo da série. Ela já não nasceu com aquela personagem, até porque ela era uma criança na época, né? Então, ela não tinha um papel específico na série, nem sabia se ela continuaria. Só que a história foi crescendo para ela e ela foi se adaptando muito bem, criando espaço. Ela acabou permanecendo aí na série ao longo de todas as temporadas. E a gente consegue acompanhar o crescimento dela durante as séries. A Sansa, a mesma coisa, né? Ela se torna a rainha no final, então simplesmente houve essa adequação, esse novo posicionamento, mas ela não mudou quase nada. A primeira temporada para a segunda, simplesmente o aspecto físico, ela também era muito nova quando começou. A Cersei, aí sim, tem uma mudança muito drástica, né? Quando ela se torna rainha, ela assume um figurino novo, uma postura nova, cabelo novo. Mas aí, o que os produtores fizeram? Tem um episódio que mostra exatamente essa mudança. Todo o episódio está centrado nessa mudança. Quando ela estava presa, quando ela corta o cabelo, quando ela é expulsa da cadeia e ela anda pelas cidades completamente nua, né? Então, houve um episódio para que as pessoas conseguissem saber, a partir dali, a Cersei tem uma outra postura. Não foi uma mudança gratuita, simplesmente de uma série para outra, porque agora ela pareceria mais bonita, de forma nenhuma. Houve uma justificativa para a mudança daquele personagem. O Brandon, a mesma coisa, da área. Como ele era muito criança quando começou, e a gente foi vendo a transformação dele ao longo do tempo, os produtores e os roteiristas puderam criar em cima daquele personagem e desenvolver a personalidade dele ao longo da temporada. Isso é muito raro de acontecer, tá? Muito raro. A Brienne não mudou quase nada, né? Só o estilo do cabelo, mas mesmo assim você consegue ver que é a mesma personagem durante todas as temporadas. O Jaime também, né? Além da barba, né? Ele não mudou quase nada, o estilo de roupa não mudou nada. O Davos mudou nada mesmo. Olha, esse aí não mudou nada mesmo. É o mesmo personagem. E aí isso é uma característica também dos personagens secundários. Os personagens secundários, eles realmente não podem mudar, menos ainda, porque como as pessoas, às vezes, não têm nem muita ligação de quem ele é, presta atenção nele num outro episódio, se tiver uma mudança muito grande nele, aí que confunde tudo mesmo. As pessoas não vão entender, não vão compreender qual que é a função daquele personagem dentro da história. O Trai é a mesma coisa, né? Ele também mudou simplesmente a questão de alguns aspectos de adequação à posição que ele assumia na série, mas pouquíssimo, só isso, figurino e a caracterização do personagem quanto à barba, né? O cabelo, né? Pouquíssima coisa. O Samuel também era um personagem que foi crescendo ao longo da história, mas também simplesmente houve uma adequação. E o Varys não mudou nada mesmo, né? Esse aqui não mudou nada, que também é a mesma coisa do Davos. É um personagem mais secundário, né? Está mais para apoiar as histórias, então ele realmente não mudou quase nada. Bom, essa questão do personagem é muito importante, né? Não escrever para televisão, na verdade, pessoal, é mais difícil do que escrever para cinema, porque você, ao tempo todo, sendo contestado pela audiência, e às vezes você tem que reescrever aquele personagem, ou matar um personagem, né? Tirar um personagem de cena porque a audiência não gostou. Ou seja, o processo é intenso. No roteiro para cinema, você tem lá 2, 3 anos para você escrever o roteiro. Quando você entrega, você entregou o produto e pronto, acabou. Quando você está escrevendo para uma série,
é um trabalho constante. Inclusive nas séries de comédia, por exemplo, que tem aquela plateia, não no caso do Sai de Baixo, por exemplo, que era como se fosse um teleteatro. Ali já estava tudo pronto, e o que estava escrito era daquele jeito. Mas nas séries como Big Bang Theory, Two and a Half Men, por exemplo, que tem plateia, ou até o próprio Friends também, que acabou já há muitos anos, quando uma piada era feita e aquilo não gerava um riso espontâneo na plateia, os roteiristas entravam em cena e reescreviam as cenas até que a plateia morresse de rir, né? Até que eles atingissem ali um grau de satisfação em relação à audiência. Então, o grau de trabalho e de envolvimento do roteirista numa série de televisão, ele é infinitamente maior do que no cinema. É um trabalho ali de você escrever durante a semana inteira, madrugada dentro, para que você possa apresentar no dia da gravação, o dia antes, para o roteirista, os atores gravarem na memória, os diálogos, e se aquilo não começar a dar certo, reescrever de novo e poder apresentar. Então, essas são as duas diferenças básicas entre o cinema e a televisão. No cinema, você tem aquela narrativa constante e crescente, e na televisão é em ganchos, e não há uma mudança dramática no personagem, na cor dramática do personagem, como no cinema, como na televisão. Ele é o mesmo ao longo de toda a temporada, de todas as temporadas, para criar essa identificação. Aí existe uma outra mudança, que também está muito ligada ao modelo de negócio, que é como é apresentado, a estrutura é apresentada do roteiro, é apresentada na televisão. Tá? Principalmente no programa que a gente chama de programa piloto. O que é esse programa piloto? Bom, o programa piloto é o primeiro programa da série, mas o que é importante nele? Aquele primeiro programa, pessoal, ele tem que ser um programa que mostre exatamente o que vai ser a série. Então, veja bem, se no cinema você tem nos 10 minutos iniciais, 10, 20, para apresentar o contexto da história, o conflito e o personagem principal, na televisão você tem um primeiro episódio, onde as pessoas vão ter que entender qual a essência de cada personagem, porque você tem que convencer que ele volte na semana que vem para assistir o segundo episódio e por aí vai. Tá? Então, esse primeiro episódio ele é apresentado onde todas as características do personagem são apresentadas, onde a essência da história vai ser apresentada. E aí você já pensa o seguinte, bom, se é assim, eu não posso ter muitas histórias dentro de uma série. É verdade. Dentro de uma série você tem mais ou menos uma história principal e uma, ou no máximo duas histórias, quando uma série for dramática, de ficção, e tiver vários, ela for de mais tempo, né, 45 minutos, por exemplo, ela pode ter uma trama principal e outras duas tramas secundárias. Mas na comédia, muito difícil. Ela tem uma trama principal e olha lá uma segunda trama, né, principalmente porque é de meia hora. No cinema, você pode ter mais outras histórias. Na novela, você tem várias histórias, né, porque novelas são 6 meses, capítulos de 1h30. Então, você pode ter vários núcleos, que eles chamam, né? Que podem se relacionar ou não, contando aquela história, aquela novela, né? Então, a novela é completamente diferente de série de televisão, né? A série segue essa estrutura narrativa de um personagem principal e uma história secundária, tá? Então, eu não posso ter, no máximo, uma outra história. E nesse primeiro programa, eu tenho que apresentar qual é essa história principal. Posso nem desenvolver secundárias, mas a principal eu tenho que ter. Por exemplo, Friends, né, que está muito em moda agora, porque a HBO vai lançar aí o retorno, né, fazer uma especial de retorno do Friends. No primeiro episódio, se você prestar atenção, nós já conhecemos ali todos os personagens. Quem é o Ross, quem é o Chandler, quais são as características de cada um, e qual que é a história principal. Amigos que se encontram, amigos que agora estão, que vivem tão próximos que são quase uma família. Né? Esse é a base de Friends. E aí, todas as temporadas não muda essa premissa, né, que foi estabelecida no primeiro episódio. Então, o programa piloto, ele apresenta as características de cada personagem que você vai fazer e também a essência da série. É lógico que ao longo dos anos, do desenvolvimento e da reação das pessoas, se a série não for cancelada na primeira temporada, né, pode novos elementos irem surgindo. Depende muito da relação com a audiência. Mas o programa piloto é exatamente isso, para que a audiência possa ter informações necessárias para saber se ela vai gostar ou não da série. Uma outra questão também muito importante é que o modo de você escrever, dividir os blocos, é muito importante também nas séries. Por exemplo, toda série
seja dramática, ficção de comédia, ela tem um trecho muito pequeno no início, uma introdução do episódio, que é chamado de teaser, onde você vai saber qual que é aquele episódio vai tratar, o que vai falar aquele episódio. Então, é a primeira introdução. Não dura aí mais de que 5 minutos. Depois tem a primeira parte, com, né, um gancho para a primeira parte, onde se desenvolve o problema que foi apresentado no teaser, e na terceira parte, que aí é o outro gancho, se conclui aquele episódio. Tá? Isso num episódio tradicional, normal, de 30 minutos. Se for de 40 minutos, esses ganchos vão aumentar. Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma introdução do episódio, que é o teaser, com a cena impactante, que chama a atenção, que mostra qual vai ser aquele episódio. O segundo bloco, com o gancho para o terceiro, com o gancho para o quarto, até terminar o episódio daquele dia. Então, a estrutura narrativa, a estrutura dramática narrativa de uma série de televisão é completamente diferente do cinema. Né? Já deu para perceber. E isso se dá exatamente pelo modo como as emissoras têm que ganhar dinheiro. Tem que ter o comercial. Aí você pode perguntar assim, tá, mas e o Netflix? Ah, e o Netflix apresenta, não tem isso. O Netflix, ele joga a todas as séries. Bom, pessoal, Netflix não sabe, ainda é uma coisa muito nova nesse mundo audiovisual. Ele não sabe se ele é cinema, se ele é televisão, ele pode experimentar, né? Então, a Netflix lança uma temporada inteira, às vezes em outro episódio, em outra série, ele lança semanalmente. Por que ele faz isso? São vários motivos, e provavelmente estratégia de marketing, né? O Netflix, ele traz muito resquício da época das videolocadoras, né? Quem nunca foi numa videolocadora, por exemplo, a alugar 4, 5 filmes, né? Se alugava o Poderoso Chefão 1, 2 e 3, ganhava um episódio na quarta, aí você maratonava aqueles episódios durante o final de semana na sua casa. O Netflix faz a mesma coisa. E por que ele não faz, em algumas séries, ele entrega todos os conteúdos de uma vez e outras ele entrega a parte seriado, semanalmente? Pessoal, isso é questão de marketing, é questão de algoritmo, né? Então, não dá para comparar televisão, a estratégia da televisão, consolidada há mais de 100 anos da história da televisão, não no Brasil, mas no mundo todo, do que o Netflix está surgindo agora. Netflix é uma coisa separada, a gente pode até fazer um estudo depois sobre, se vocês quiserem, sobre streaming, como é que é escrever para streaming também, que também tem diferença, né, por causa do modelo de negócio, né? Então, a gente pode conversar sobre isso. Mas televisão e cinema, que são as duas mídias tradicionais do audiovisual, não dá para a gente comparar ainda com o Netflix, nem falar que está certo ou que está errado. Porque Netflix e Amazon Prime, Disney, é uma outra estratégia de marketing, é um outro modelo de negócio que está começando também a criar uma linguagem própria e impactar o modo de comercialização dos vídeos e também o modo de escrever. Por enquanto, para começo, como tudo no começo, o Netflix está copiando aquilo que a gente está acostumado, que é as séries. Mas se você começar a perceber, alguns filmes, muitos, né, filmes que são produção própria do Netflix, eles já trazem algumas inovações adequadas ao canal. O Netflix é um canal para assinatura, já está tudo pago, né? Ele não ganha dinheiro com intervalo comercial ali. Ele ganha dinheiro com seus dados de navegação, né, com o número de assinantes. E se você perceber, muitos filmes, né, do Netflix são filmes de baixíssimo orçamento. 2, 3 personagens. Passageiro, por exemplo, que é um filme recente do Netflix, são 4 personagens durante o filme inteiro, dentro de um cenário muito pequeno. Isso do cinema é irrisório, né? O custo desse cenário e o custo de apenas 4 personagens. São vários outros exemplos de filmes que trabalham uma história centrada em pouquíssimos personagens, pouquíssima ambientação, pouquíssimo cenário, né? Porque é o modelo de negócio que o Netflix está implementando para os filmes dele. Totalmente diferente de cinema como Vingadores, por exemplo, carregado de efeitos especiais, de cenários, de várias figurantes, né? Então, cada plataforma vai encontrar o seu modo, o seu modelo, né, de escrita, de roteirização, por conta do seu modelo de negócio. Então, não vou comparar agora televisão com Netflix. Tá? A gente pode comparar televisão com cinema, porque são duas veículos já que têm aí uma história muito próxima, de longos anos. E, hoje em dia, muitos filmes de cinema que sabem que depois vão ser exibidos em televisão, ou vão ter ali um ganho também de renda na televisão, são escritos dentro desse gancho. Não é aquele cinema tradicional da história crescente, daquele gráfico que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores,
mas já existem alguns pequenos ganchos, porque sabe-se que vai passar a televisão e precisa dessa estrutura para atrair, para reter a audiência. Mas não são todos assim, né? O cinema ainda, principalmente os cinemas que considerados cinemas de diretores, de arte, ou cinemas mais fora do esquema hollywoodiano, eles não levam isso muito em consideração. Tratam com aquele produto como um produto essencial mesmo, que é a finalidade dele, que é o cinema. Na televisão, também quando você faz um filme, por exemplo, como O Auto da Compadecida, que foi uma série e depois virou filme, também é a mesma coisa. É um filme que aproveitou o momento e foi para a televisão, foi para o cinema, né? Fez o caminho inverso. Mas não mudou nada a estrutura. A estrutura dele foi pensada inicialmente para uma série de televisão. E aí tem vários exemplos que a Globo faz filme para televisão e exibe seriado depois, ou faz seriado de vida depois. Ou seja, na verdade, é uma mistura de marketing para tentar aproveitar, né, o ganho e ganhar com aquele produto. Então, não são coisas que a gente pode se basear como um formato tradicional de escrita, né? O que a gente está analisando aqui é o modelo tradicional, o modelo como se fazia, né, ao longo dos anos da televisão e do cinema, mas que com certeza está sendo impactado por essas novas tecnologias. Talvez daqui um pouquíssimo tempo, nós vamos ter que fazer um novo curso de roteiro, porque agora a gente está tendo mudanças drásticas no modo de escrita de cinema e televisão, porque está ficando tudo uma coisa só. Eu não acredito nisso. Eu acho que cada plataforma vai ter a sua audiência e nós vamos ter que ter produtos para cada plataforma. O Netflix não vai acabar com a televisão, assim como a televisão não acabou com o cinema. Quando a televisão surgiu em 1930 e o auge dela em 1950, forçou uma adaptação ao cinema, e surgiu os musicais, a própria alta-definição da televisão foi uma resposta ao cinema, que também já lançou outras características técnicas. Então, assim, nenhum veículo acaba com o outro. Ele força que eles se adaptem, mas não acaba. Assim como o rádio também não acabou, né? Então, não fiquem preocupados com essa questão se um veículo vai morrer ou não. Escreva para aquele veículo que você foi contratado, né? Se você ou que você quer apresentar uma proposta, e preste muita atenção nas características da audiência em relação àquele veículo. Aí sim, se você conseguir compreender isso, você vai escrever um bom roteiro, uma boa história, adaptado à realidade e à característica daquele veículo. Isso é fundamental para que os produtores paguem pelo seu produto, paguem pelo seu roteiro. Se você chegar para uma série, para uma emissora, apresentando uma série sem ter essa estrutura de uma introdução e os ganchos, os intervalos dramáticos para reter a audiência, tenho certeza que você não vai vender. Ou se a história for muito boa, eles vão até comprar, mas vão fazer uma adaptação muito grande no seu roteiro e, com certeza, vão adaptar para essa realidade. Porque é assim que as emissoras sobrevivem, é assim que o cinema sobrevive. Ok, pessoal? Espero ter ficado claro para vocês essa relação entre o cinema e a televisão, levando-se em conta essa característica de cada um. E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai conversando e vai tentando responder ao longo do tempo. Ok? Não se esqueçam da próxima quinta-feira, que a gente vai fazer uma live às 19 horas, para tentar exatamente tirar dúvidas, se vocês quiserem, e conversar, para quem quiser, conversar um pouco mais sobre roteiro de cinema e televisão. Espero que todos vocês que estejam assistindo venham na próxima quinta-feira, às 19 horas. Não percam, tá bom? Um abraço. Tchau, pessoal.